Pela segunda semana consecutiva, o Boletim Focus, que é tradicionalmente divulgado toda segunda-feira na parte da manhã, vai ter a liberação atrasada por conta da paralisação dos servidores do Banco Central. O relatório traz estimativas de consultores financeiros consultados pelo Banco Central para a inflação, dólar, taxa de juros, entre outros indicadores. A previsão é que o Boletim Focus seja divulgado nesta terça-feira, dia 6 de fevereiro. Vamos agora para os fechamentos e os destaques que nortearam o mercado financeiro na última semana. Confira. O Ibovespa encerrou o último pregão em queda de 1,01% aos 127.182 pontos. No saldo da semana, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira acumulou perdas de 1,38%. Após 3 sessões em queda, o dólar voltou a subir e fechou o dia com alta de 1,04%, negociada a R$ 4,96. No balanço semanal, a moeda somou valorização de 1,12% frente ao real. O mercado brasileiro seguiu o movimento internacional e foi influenciado por dados de emprego nos Estados Unidos que superaram todas as expectativas. Segundo o Departamento de Trabalho, a economia norte-americana abriu mais de 350 mil vagas de trabalho em janeiro. Apesar do resultado indicar proteção contra uma possível recessão neste ano, a aceleração do mercado de trabalho pode influenciar o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, a adiar o corte de juros no país. Na última quarta-feira, a entidade manteve a taxa básica de juros inalterada. No Brasil, números da produção industrial também vieram acima do esperado. Conforme informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a produção da indústria avançou 1,1% em dezembro na comparação com o mês anterior. Em relação a dezembro de 2022, a produção subiu 1%. Entre as empresas com maior peso no Ibovespa, Vale e Petrobras, o cenário foi de queda no último pregão. E quem traz mais atualizações da agenda econômica da semana é o economista-chefe do PicPay, o Marco Caruso. Bem-vindo, Marco. Bom receber aqui você. Tudo bem, Priscila? Bom estar de volta. Vamos lá. Ótimo. Vamos lá. Começando fevereiro com tudo. Me fala uma coisa. Vamos aqui começar pela agenda, né, econômica no Brasil. O que você acha que o mercado tem que ficar de olho, Marco? Acho que é uma semana boa e importante, boa para economista, né? Que vai ter trabalho de coisas para acompanhar aqui. Acho que principalmente a ata do Copom amanhã, como vocês frisaram ali. Não sei se vai vir grandes novidades, porque o comunicado da semana passada foi muito parecido com o do último do ano passado. Então, ele não está querendo dar grandes sinalizações. Não sei se vai ter novidades, mas enfim, o que ele vem dizendo para a gente é que ele está confortável com esse ritmo de cortes de 0,5 ponto percentual por reunião. Aí a discussão é se ele consegue ir para baixo de 9, 9,5 de juros, mas isso fica para depois. Acho que ele vai ser bem econômico nas novidades aí, mas enfim, vamos ver. Além disso, do lado da inflação tem o IPCA, importante, né? O IPCA que fecha janeiro. E um ponto interessante, a inflação continua super bem comportada na nossa visão, mesmo com efeitos El Niño, etc. A gente até já está começando a ver os preços no atacado da agropecuária, caminhando até para uma deflação. Então, acho que o pico do El Niño na inflação já veio. Acho que esse IPCA vai mostrar ainda um alimento pressionado, mas a história do atacado já é melhor. Então, em algum momento, esse IPCA em fevereiro, março, também vai começar a desacelerar. Então, visão de inflação, para mim, ainda está bem saudável, assim, né? Uma dinâmica bem benigna. Acho que esse IPCA também vem baixo, vamos ver. E, para terminar, a gente também finaliza, vocês frisaram agora, né? Saiu a indústria de dezembro na semana passada, e aí agora o IBGE essa semana finaliza os outros dados de atividade referentes a dezembro, e a gente já consegue fazer um pouco mais de conta o que foi o PIB do quarto trimestre do ano passado. Mas, assim, de modo geral, vocês mostraram, a indústria foi bem, acho que o varejo ainda está cambaleante um pouco, mas serviço continua positivo. Modo geral, a atividade econômica brasileira parece que terminou o ano passado uma cara melhor do que eu tinha antes. Então, tem para todo lado para o Brasil, e acho que o líquido disso tudo parece ser uma conjuntura positiva para o Brasil. Agora, me fala uma coisa, e lá fora no cenário internacional, quais são os destaques que você traz para a gente? Pois é, acho que a gente vai ter um pouquinho mais de tranquilidade, talvez, com o cenário externo, depois de umas semanas bem, né? Janeiro foi bem movimentado, semana passada foi bem movimentado, mas um ponto importante é que a discussão vai continuar nesse entorno do momento, né? O timing do primeiro corte de juros nos Estados Unidos.
que eu falo que é um pouco a atenção do mercado está para esse time, né? Um pouco da obsessão do mercado é saber quando que vai ser. Semana passada, nas falas do Fed, do Powell, que é o presidente do Fed, eles tentaram, né, ser bem explícitos e empurrar esse timing do primeiro corte de juros para depois e não para antes. Então o mercado achava que podia ser março. Aparentemente eles estão confortáveis em contar uma história para depois, então o mercado agora acha que é maio, né? O consenso para o primeiro corte virou para maio, e essa semana tem uma sequência, é um pouco interessante, né? Nos Estados Unidos os diretores têm um pouco mais de liberdade para falar, na verdade eles têm bastante aparição pública, né? O nosso aqui também tem, mas lá eles têm muito mais aparições públicas dos diretores, e aí acho que esses vários diretores do Fed vão tentar moldar melhor as expectativas em torno dessa discussão, quando cai finalmente os juros americanos, assim. Como eu falei, o conforto deles é para depois e não para antes, mas o que importa para a gente, né, para o pessoal de commodities, discussão de dólar, etc., é que 2024 vai ser um ano caracterizado por cortes de juros no mundo inteiro. Então isso acaba sendo positivo para ativos de risco, etc., ainda que não seja março, seja maio, mais para lá, mais para cá, acho que importa menos do que saber que a história desse ano é uma história de dinheiro um pouco mais barato, juros mais baixos. Acho que isso também dá uma animada, continua dando uma animada nos mercados aí. Isso. Agora me fala rapidamente aqui para a gente encerrar, Marco. Nesse ambiente todo, como é que fica a sua visão para o dólar e os demais ativos? Eu acho que eu vou me concentrar no dólar, assim, que eu acho que é até mais importante para a turma aí. Muita gente me pergunta, pô, mas você está com essa visão de externo mais positiva, então você acha que o dólar cai mais, né? Porque geralmente, quando está tranquilo lá fora, em geral isso conversa com o dólar baixo, né? Em geral isso é verdade, mas no atual contexto eu não concordo que é um ano de dólar fraco, de modo geral. Real contra o real principalmente também, basicamente porque essa melhora do cenário externo está vindo muito porque os Estados Unidos não veio recessão nos Estados Unidos e pelo contrário, né, como vocês mostraram, criação de empregos voando, então ainda é um diferencial de crescimento muito pró-Estados Unidos. Emprego forte, atividade forte, inflação razoável lá, diferencial de crescimento lá está forte, diferencial de juros com o Brasil também é pró-dólar. Então o consenso vem falando de um dólar a 4,90, você pega o Focus, que provavelmente sai amanhã, está girando em torno de 4,90, a gente falando que pode ser menos, a gente aqui no PicPay continua trabalhando com dólar em 5. Tá certo, Marco. Obrigada aqui. Te espero semana que vem, então, para a gente seguir analisando toda a parte de economia, as influências aqui do Brasil e também do exterior. Obrigada e até mais. Combinado. Até segunda e boa semana. Boa semana.